Ai, meu Deus. Acho que agora vai, hein? Ai, Deus, eu não sei o que falar. Oi, meu nome é Jéssica Cardi, eu tenho 17 anos, moro aqui no Rio de Janeiro. E esse é o meu primeiro vídeo no meu canal do YouTube. Já tive várias tentativas para poder gravar esse vídeo e, pra falar a verdade, eu nem sei o que falar. Eu vou contar um pouco sobre mim, sobre quem eu sou. Só Deus sabe o quantas vezes eu tentei gravar esse vídeo. Eu sou uma garota criativa, eu sempre gostei muito de gravar vídeos desde pequena. Na verdade, quando eu tinha uns 9, 10 anos mais ou menos, 11 anos, era o meu sonho criar um canal no YouTube. Só que naquela época os meus pais não deixavam criar um canal no YouTube pelo fato de eu ser criança e tal. E eu agradeço muito por isso, porque pra você criar um canal no YouTube você precisa de maturidade. Era o meu sonho gravar um vídeo, criar um canal no YouTube. E eu lembro que naquela época as minhas amigas, elas gravavam vários vídeos. Elas tinham um canal no YouTube. Só que naquela época isso não me impediu de gravar vídeos, então eu gravava bastante vídeos, eu gostava bastante de editar e eu mostrava pra eles, eles amavam de ver eu gravando vídeos, eles falavam que eu tinha muita criatividade. E eu lembro que naquela época meu pai me deu um kit de youtuber, onde eu vinha com tripé, vinha com microfone, com várias coisas do tipo, e eu gravava muitos vídeos, e eu amava editar, falar sobre coisas aleatórias. E eu lembro que nessa época, onde eu tinha esse sonho de criar um canal no YouTube, eu nunca via, tipo, nossa, que tema específico de o que meu canal ia ser. Eu nunca sabia, porque naquela época eu amava ver as blogueiras se maquiando, falando sobre produtos e coisas do tipo. Também via muito sobre jogos. Naquela época também era muito famoso a questão do DIY, que é faça você mesmo em casa, e eu sempre ficava muito curiosa sobre muitas coisas. Eu falava, cara, se eu for criar um canal no YouTube quando eu tiver 15 anos, sobre o que eu vou gravar? Até que as coisas mudaram ao longo do tempo. Em 2020 iniciou a pandemia, eu mudei de escola, tive muitas complicações na minha vida, digamos assim. Eu sempre falo sobre essa época na minha vida porque é uma época onde, tipo, marcou, virou a minha vida de cabeça pra baixo, literalmente. Foi um tempo de amadurecimento, foi um tempo muito difícil, na verdade, de 2020 até o 2022 foi um dos piores anos da minha vida, onde eu tive índices de depressão. Eram coisas assim que eu nunca achei que iriam acontecer. Por causa disso, eu acabei desistindo de criar um canal no YouTube, até porque eu falava pra mim mesmo que era só um sonho, tipo, era uma coisa boba e tal, de criança. E eu não coloquei essa ideia pra frente, desisti de muitas outras coisas também. Até que em 2020, por causa dessa índice de depressão, ao meados de 2020 por aí, eu acabava pegando muitas coisas pra fazer, tipo, eu entupia de coisas a semana toda pra poder fazer. Segunda era uma coisa, terça-feira era outra coisa, quarta era outra coisa, quinta, sexta e por aí vai. Até que um amigo meu me chamou para poder ir numa célula que ia inaugurar, uma célula da minha igreja sobre a juventude, onde eram jovens e juvenis juntos, e eu fui. Sempre fui da igreja, só que logo em 2019 para 2020 eu meio que me afastei da igreja, tipo, eu não ia por problemas pessoais e tal. Em 2020 eu voltei por causa desse convite de um amigo meu, até que eu realmente fixei e falei, olha, quer saber, eu vou ir pra igreja, até porque fazia bom pra mim. Até que, conforme o tempo, quando as coisas passaram, eu conheci realmente quem era Jesus na minha vida. Então eu comecei a fixar mais na igreja, comecei a fazer parte de células e apresentações que tinha na minha igreja. E eu preguei pela primeira vez em 2022, se eu não me engano, foi em 2022. E foi um marco, assim, histórico na minha vida, porque eu nunca imaginei me ver pregando ali na frente e falando sobre Jesus. E depois, a minha segunda vez que eu preguei, que foi a segunda vez que realmente marcou a minha vida, que o Espírito Santo falou que ia me usar nessa área, foi na segunda vez que eu preguei, em 2022. Eu sou uma pessoa ambivertida, que gosta de desenhar, que gosta muito que gosta de artes, também gosto muito de dançar. E eu gosto muito de ler, por mais que eu tenha muita preguiça, mas eu gosto bastante de ler. E
que mais que eu posso falar sobre mim? Não sei. Gosto muito de jogar também. Gosto muito demais de música. Não vivo sem a música. Pra mim, a música é uma das coisas que eu não vivo sem, com certeza. Você pergunta, nossa, então se você parou em 2020 de esse sonho de criar um canal no YouTube, então por que você tá literalmente gravando agora? No início do ano passado, o Espírito Santo tinha me incomodado de criar um canal no YouTube. Nossa, Jéssica, criar um canal no YouTube? Como assim? Exatamente, nem eu entendi de. Eu falei, Jesus, mas eu não tenho recursos. Eu tinha um celular muito bom na época, porém eu tinha muita complicação de gravar vídeos com ele, e a câmera dele não era tão boa assim, e também sempre quando eu tentava editar sempre dava algum problema. E aí eu falei, Deus, eu tô sem recursos, eu não sei o que fazer mais. E aí passou um ano, e nesse ano, 2025, no início do ano, eu fui para um projeto missionário, onde uma das palestras que eu escutei, Deus falou claramente no meu coração que era para eu criar um canal no YouTube. Ele usou uma das mulheres para falar se o Espírito Santo tinha incomodado, né, de criar um canal no YouTube, ou até mesmo falar sobre Jesus nas redes sociais, que era para realmente fazer isso. E ali eu tive a certeza que Deus queria me usar. E aí eu peguei o meu celular que eu tinha, eu gravei e não deu certo. Eu basicamente me estressei, eu falei, quer saber, não tá dando certo, então não vou fazer, né? Algumas semanas depois, eu ganhei um outro celular, pra vocês verem como que Deus, ele capacita todos nós. Quando ele fala que ele vai fazer, quando ele fala que ele vai querer usar a gente em alguns momentos, ou em algumas áreas da nossa vida, ele capacita. Deus me deu um celular, que inclusive eu estou gravando com ele. E basicamente é isso. Esse vídeo também sirva como um incentivo para todas aquelas pessoas que querem criar um canal no YouTube para falar sobre Jesus, ou criar alguma coisa, ou até mesmo falar sobre Jesus nas suas redes sociais. Não precisa necessariamente pegar um telefone como eu tô fazendo aqui e gravar um vídeo. Usar aquilo, o seu ponto forte também para poder falar sobre Jesus, ou até mesmo, sei lá, em desenhos, ou fazer alguma cartinha, evangelizar na rua. Hoje em dia a gente tem várias ferramentas para isso, sabe? Isso que o meu canal ele não só sirva somente para falar sobre Jesus, mas também para incentivar todas as pessoas que querem falar sobre Jesus. E de verdade, o meu objetivo aqui não é ser a conhecida, a famosa, não, longe disso, mas alcançar o máximo de vidas que ele quer que eu alcance. E que se ele me incomodou, se ele falou que era para eu estar fazendo isso, é porque ele tem um propósito. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Pra ser sincera pra vocês, está sendo bem difícil pra mim estar aqui na frente de uma câmera fazendo isso pela primeira vez na vida, depois de 10 anos depois, 7 anos depois. E se você puder se inscrever no meu canal e também compartilhar para todas as pessoas para me ajudarem a alcançar mais vidas, eu vou ficar muito feliz. Eu posso finalmente dizer que oi, meu nome é Card e sejam muito bem-vindos ao meu canal.